Então, a Jocasta perguntou, né, pediu para eu resolver um PVI, né? Então, PVI é problema de valor inicial, né? Ou seja, além da equação diferencial, você tem também uma condição inicial, alguma informação, né, sobre a função em si, depois que você resolver a equação, né? Então, em geral, você vai dizer isso, né, através de uma equação do tipo y de x0 igual a um certo valor, né? Então, isso aqui basicamente está dizendo que, que o gráfico da sua solução passa pelo ponto x0, y0 no gráfico, né? Então, em geral, quando você resolve uma equação, você acha uma família de soluções, né? E aí, quando você põe uma condição inicial, né, uma condição desse tipo aqui, você está fixando qual dentre, né, de todas as soluções dessa família, qual que é o que você vai escolher, né? Então, isso aqui basicamente serve para você fixar a constante arbitrária, né? Então, basicamente, isso que é essa condição inicial, para isso que ela serve. Mas vocês já devem ter visto isso lá na semana 1, né? Que está bem explicadinho lá nos vídeos e nas aulas. Mas vamos então fazer esse PVI que a Jocasta perguntou aí, né? Então, o PVI é o seguinte: L d dt mais R vezes I igual a E. E com a condição inicial, né? I de 0 igual a 0. E tudo o L que aparece aqui, o R, o E e... Opa, não é 0, é I0. E o I0 são constantes, né? Então, esse exercício aqui, ele não tem número, né? Tá tudo em função de parâmetros, né? Que estão nessas letras aí, L, R, E e I0. Na semana 5 desse curso, a gente vai aprender, né, alguns problemas de modelagem. E depois, na semana 10, de novo, mais alguns problemas de modelagem. O que são problemas de modelagem? São problemas em que a gente modela, né, descreve algum fenômeno físico ou matemático, né, algum fenômeno da natureza usando equações diferenciais. A equação diferencial, né, ela é a derivada, ela representa a taxa de variação de alguma coisa, né? Então, se você tiver uma função que depende do tempo t, né, a derivada calcula essa taxa de variação em relação ao tempo, né? Então, por exemplo, a derivada de x de t, né, em relação ao t, se o x for a posição, né, de uma partícula, de um carro, de algum objeto, essa derivada aqui representa a velocidade da partícula, né? Então, é um v de t. Se eu derivar a velocidade em relação ao t, né, aí eu tenho a aceleração. A taxa de variação da velocidade em relação ao tempo é a aceleração. Então, a aceleração é a derivada segunda do x em relação ao t. Essa equação aqui, né, vocês não aprenderam isso ainda, mas talvez quem já fez fenômenos eletromagnéticos já deve ter aprendido ela, né, na verdade. Essa equação, né, descreve um circuito elétrico, né, onde que você tem um indutor, uma resistência e um capacitor, todos em série. E aí o I que aparece aí é a corrente elétrica. Na verdade, se você escrever o I, que é a corrente elétrica, ele é a derivada da carga em relação ao tempo, né? A variação da carga em relação ao tempo. Então, você pode reescrever essa equação aí, ó, como se fosse, né, então a derivada do I em relação ao T é a derivada segunda da carga em relação ao T. Então, se você reescrever essa equação em termos de carga elétrica, aparece aqui a derivada segunda da carga, aqui aparece a derivada primeira da carga. E aí aqui vai aparecer a carga, né, se você fizer a equação mais completa, na verdade. Não vai só aparecer esse E, vai aparecer um fator aqui que vai depender da carga. E aí essa é a equação, né, de um sistema que tem um indutor, uma resistência e um capacitor. E aí isso, né, a gente vai aprender a resolver esse tipo de equação, que é uma equação de segunda ordem, né, que tem derivada segunda,
na segunda parte do curso, a partir da semana 7, né, a gente aprende isso. Esse circuito aqui é um circuito que não tem capacitor, na verdade, né, ele só tem um indutor e uma resistência. E aí, esse aqui representa, né, a bateria lá, a voltagem do seu sistema, né. Eu falei que o capacitor ia aparecer aqui, né, se ele aparecesse, não, mas não, ele vai aparecer, vai ter mais um termo aqui do lado esquerdo, que corresponde ao capacitor, que vai ser uma coisa do tipo C vezes Q, né, capacitância vezes a carga, ou algo parecido, né. Talvez eu tenha confundido aí alguma letra, algum fator ali, mas é basicamente isso. Bom, então esse aqui é o indutor, desculpa, é o circuito, né, que tem uma indutância e uma resistência. Mas a gente não precisa saber de nada disso para resolver, né? Ele deu a equação para a gente pode resolver. Então essa, de novo, é uma equação linear, né? Por quê? Porque ela pode ser escrita daquela mesma forma que eu tinha colocado lá antes, né? Que agora, reescrevendo em termos da variável i em função do tempo, t, é assim, né? Di dt mais... Esqueci. Di dt mais uma função a de t vezes i é igual a uma função b de t. Então, essa aqui, ó, é a forma geral de uma EDO linear de primeira ordem, né? Para I de t. Então, se a variável dependente for i e a variável independente for t, a equação linear é dessa forma aqui. Já está na forma padrão que eu deixei aqui o fator que está multiplicando a derivada como sendo 1, né? Essa equação aqui que ele deu nesse problema é desse tipo, né? Na verdade, não está exatamente desse tipo, porque o fator que está multiplicando a derivada é um fator L, ó. Então, para deixar essa forma padrão aqui, que está aqui em vermelho, ó, o que eu faço? Eu divido a equação original que ele deu aqui por L, né? Já que L é o fator que está multiplicando a derivada. Então, se eu dividir por L, fica di dt mais R sobre L vezes I igual a E sobre L. E a gente chega nessa equação diferencial aqui. Está nessa forma padrão agora da equação linear de primeira ordem, né? O A de t é o R sobre L e o B de t é o E sobre L. São constantes, né? Poderiam depender do tempo até, mas aqui eles são constantes. Então, como que a gente resolve isso daqui? Esse é o caso de equação linear mais simples possível, porque esses fatores aqui não dependem da variável independente. Ó. Esse problema é muito mais fácil de resolver do que o problema que a gente acabou de resolver antes aqui, ó, em que o fator... Equação. Em que o fator... Tá aqui, ó, a equação estava aqui. O fator ó, que multiplica a variável aqui independente, ó, desculpa, a variável dependente R, o fator que multiplica ó, depende da variável, é uma secante. O lado direito da equação também depende da variável, é um cosseno. Aqui não, ó. O termo que multiplica a variável i é uma constante. O termo do lado direito também é uma constante. Então, aqui é muito mais fácil de resolver. Qual que é o fator integrante? Como é uma equação linear de primeira ordem, a gente pode usar o fator integrante. O fator integrante é e elevado à integral desse termo aqui, ó, que está multiplicando a variável dependente. Então, e dividido e elevado à integral de r sobre L dt. Ou seja, e elevado a r sobre L vezes t. Mais uma constante arbitrária, se você quiser aqui, mas aí, como eu expliquei antes, se você pegar constantes diferentes, né? Se eu pegar o 1 aqui, ou pegar 2, ou pegar 3, ou pegar menos 1, ou pegar menos π, ou pegar menos π sobre raiz de 7, qualquer constante que eu pegar vai me dar um fator integrante diferente, mas qualquer fator integrante que eu pegar, funciona. Então, né, como eu posso pegar, não importa o fator integrante que eu pegar, eu não preciso pegar o mais geral possível, eu vou fazer do jeito mais simples possível, que é colocar essa constante aqui como sendo zero.
Então, esse é um fator integrante. Então, o que eu faço agora é multiplicar a equação pelo fator integrante, né? O lado esquerdo da equação pelo fator integrante vai ficar e elevado a r sobre lt vezes di dt, mais r sobre l vezes e elevado a r sobre l vezes t, né? Vezes i, igual a e sobre l vezes e elevado a r sobre l vezes t. Então, se a gente fez a conta certa, o lado esquerdo aqui, ó, a gente pode reescrever como uma derivada do fator integrante, que é o e elevado a r sobre l vezes t, vezes a variável dependente, que é o i. E aí o lado direito continua como estava, e sobre l vezes e elevado a r sobre l vezes t. Você pode conferir se essa derivada aqui que eu acabei de escrever, ela realmente é igual a esse termo que eu tinha na equação anterior do lado esquerdo, né? É fácil ver que funciona, aí é só usar a regra do produto. E aí agora faz igual o que a gente fez antes ali para o exercício anterior, é só integrar dos dois lados, né? Então, se eu integrar essa equação dos dois lados, ó, vou até fazer de um jeito um pouco mais formal aqui, ó, só para vocês, se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, né, ela não ter mais esse tipo de dúvida, ó. Do lado esquerdo tem a derivada, né, de alguma coisa, o diferencial de alguma coisa, e do lado direito eu tenho uma função que só depende do t vezes o dt. Então, né, acaba sendo parecido com o que a gente faz na separação de variáveis. A diferença é que aqui, né, do lado esquerdo vai ter uma derivada, né, um diferencial total aqui, diferencial de alguma coisa, né, só de alguma coisa, sem ter nenhum fator aqui multiplicando. Então, agora eu integro dos dois lados, ó. Integral do d de e elevado a r sobre lt vezes i é igual a integral do e sobre l e r sobre lt dt. E aí já vou colocar aqui uma constante arbitrária para não ter que me preocupar com as constantes de integração. Aí, ó, integral de um diferencial de alguma coisa é essa coisa que está dentro do diferencial. Né? Integral do dx é o x. Integral do d de x ao quadrado, que é a integral de 2x dx, é o que está dentro do diferencial aqui, ó, que é o x ao quadrado. Então, sempre que você tiver o diferencial de alguma coisa, né, um diferencial total assim, a integral é o que está dentro do diferencial. Mais uma constante arbitrária, né, mas aqui a gente não vai precisar colocar ela, porque a gente já colocou a constante aqui no final, absorvendo todas essas constantes que vierem das integrações. Então, aqui o lado esquerdo vai ficar e elevado a r sobre lt vezes i. Do lado direito vai ficar... Eu tenho que fazer essa integral, né? Como que eu faço essa integral? P sobre L é uma constante, aí fica a integral de e elevado a r sobre lt dt, mais uma constante. Essa integral dá para fazer de cabeça direto, né? Mas se alguém tiver alguma dificuldade aí, pode só fazer a mudança de variável, né? Pode fazer a mudança de variável u igual a r sobre L vezes t. E aí, né, faz a conta bonitinha, aí vai ficar a integral de uma exponencial p de u. Mas eu já vou fazer direto aqui, ó. Essa integral vai ficar e sobre L, né, que é o fator que eu já tinha ali antes, vezes L sobre R, vezes E elevado a R sobre L vezes T. Você pode, né, derivar isso daqui e ver se você chega nessa expressão aqui, né? E elevado a E sobre L vezes a exponencial. Esse fator aqui eu tenho que colocar, porque quando eu derivar a exponencial, por causa da regra da cadeia, vai cair o R sobre L, e aí o R sobre L vai cortar com esse L sobre R, né? Você pode ver que aqui dentro não tem nenhum R sobre L, tirando no expoente. Se alguém tiver alguma dúvida aí depois, pode ir sobre essas partes aí mais, né, de FUV, pode depois, né, perguntar ou mandar um e-mail, colocar lá no fórum do Moodle, que eu ajudo também. Então, basicamente, ó, essa integral aqui, ó, vai dar e elevado a r sobre lt vezes i
igual a E sobre L, vezes L sobre R, vezes a exponencial de R sobre L vezes T, mais C. E aí, né, isolando agora o I, ó, fica I igual a... cortar aqui o L com L, fica E sobre R, vezes. Essa exponencial aqui, quando eu passar para o outro lado, vai ficar uma exponencial negativa. E aí vai cortar com essa exponencial aqui, que está aqui, e aí vai sobrar C vezes E elevado a menos R sobre L vezes T. Então, I, como uma função de T, né, a função I de T é E sobre R mais C vezes E elevado a menos R sobre L vezes T. Então, essa é a solução geral, né, tem essa constante arbitrária C aí. Esse I representa, então, a corrente elétrica num circuito em série, né, num circuito que tem uma resistência R, uma capacitância C, um capacitor de capacitância C, e um... Ó, já estou misturando as coisas. Desculpa, é um circuito em série, né, que tem uma indutância L, uma resistência R e uma força eletromotriz, né, uma bateria lá que tem uma voltagem E. Esse C aqui não é capacitância, né, é a constante arbitrária que apareceu. Que não tem capacitor nesse circuito. Agora a gente precisa usar a condição inicial, né? Então a condição inicial é que o I, quando t for zero, ele vale I zero. Então é só substituir aqui, ó, na equação e exigir que essa condição aqui, essa condição inicial, seja satisfeita. Né? Por que chama condição inicial? Porque, quando você está representando a variável tempo, né, em geral, a gente vai dizer lá que acontece no instante inicial, não t igual a zero, né? Então, essa é a condição inicial, você está dizendo como está seu sistema no início, né, da evolução dele, no t igual a zero. Então, né, esse é um jeito de entender por que chama condição inicial, né? De onde que vem esse nome condição inicial. Né? Mas, né, a condição inicial, né, acaba... Nem sempre você precisa colocar... ela não precisa estar necessariamente no t igual a zero, né? Pode estar em qualquer ponto, né? Você pode colocar uma condição inicial no t igual a 1, no t igual a 2, no t igual a 10, t igual a 3,57, em qualquer valor da variável aqui, né? Só que, né, quando você pensa em física e pensa no valor do tempo, né, vem essa ideia da situação do seu sistema no começo, né, no instante inicial. Mas, né, agora a gente usa aqui na matemática, né, como uma coisa bem mais geral. Então, substituindo aí essa condição, fica, né, se eu substituir na equação, na solução, trocar o t por zero, fica E sobre R mais C vezes Z elevado a zero, né? Eu troquei o t por zero, vai ficar E sobre R. Só que eu quero que o I zero, né, o I no t igual a zero, seja o I zero. Então, isso aqui tem que ser igual ao I zero. Então, a gente acha que quem que é o I zero? É E sobre R. Então, substituindo na solução, fica E sobre R mais C, só que o C, a gente acabou de ver que... Bom, calma aí, fiz besteira aqui, espera aí. Isso aqui fica E sobre R mais C, né? Porque o E elevado a zero é 1. Eu coloquei que ele era zero, não sei de onde eu tirei isso. E aí isso aqui tem que ser igual ao I zero, né? Então, quem que a gente está tentando encontrar aqui é o C, né? O C que a gente não conhece, que é a constante arbitrária. Então, o C é I zero menos E sobre R. Então, o C é I zero menos E sobre R vezes E elevado a menos R sobre L vezes T. Então, isso aqui representa a corrente no circuito em função do tempo. Né? Quando t for igual a zero, isso aí tem que satisfazer essa condição inicial I zero, I no t igual a zero igual ao I zero. Você pode ver que essa aqui que a gente encontrou satisfaz isso, né? A gente exigiu que isso acontecesse quando a gente fez essa conta aqui. Alguém tinha perguntado lá no Moodle, né, que são os termos transientes que aparecem na equação que ele pergunta lá num dos exercícios do livro do Zil, né?
Termos transientes são esses termos desse tipo aqui, ó, exponencial com expoente negativo, né? Por quê? Porque você pode perguntar qual que é o limite desse I de t quando t vai para infinito. Então, o que acontece com a corrente elétrica, o I de t, quando passa muito tempo, né? E aí você pode calcular o limite dessa expressão. Qual que é o limite dessa expressão aí? Ó? O que acontece com essa exponencial quando t é muito grande? Isso aqui vai ser uma exponencial negativa, né? Se o R, assumindo que o R é positivo e o L é positivo, né? Isso aqui vai dar um expoente muito negativo, né? Então, um expoente muito negativo, né? Se você lembrar, a função exponencial, ela é assim, ó. Né? O E elevado a... Vou colocar aqui. Essa é uma exponencial, ó, que tem um expoente negativo, né? O fator negativo aqui. Então, ela é uma coisa que decresce com o passar do tempo. Ó. Quando o t for muito grande, ela vai se aproximar do zero. Então, no limite em que t vem para infinito, esse termo aqui, ó, que está na exponencial, vai dar zero. Então, vai ficar zero multiplicado por esse fator aqui, ó, não vai aparecer. Então, o limite do I de t, quando t vai para infinito, é o E sobre R. Então, né, esse termo aqui a gente chama de termo transiente, né, tudo isso aqui, na verdade, porque quando o t vai para infinito, a variável vai para infinito, ele vai sumir, né, não vai aparecer no limite. E né, a interpretação física disso aqui é que quando passar muito tempo no seu circuito, o seu indutor não vai ter mais efeito, né? Ele não vai aparecer, a corrente não vai depender do seu indutor. A corrente vai depender só da, da voltagem da sua bateria e da resistência do seu circuito. Né? É como se o capacitor não estivesse lá, né? Então é isso aí, assim que faz esse exercício. É de novo o método do fator integrante. O que é importante lembrar quando for usar o método do fator integrante é que a equação precisa estar nessa forma padrão aqui, ó. O fator que está multiplicando a derivada tem que ser 1 sempre, para você poder usar aquela fórmula para achar o fator integrante. E esse termo aqui tem que estar do lado esquerdo da equação, junto com a derivada, né? Se ele estivesse do lado direito, você teria que primeiro passar ele pelo lado esquerdo para depois fazer esse raciocínio.